Olha só o conceito que nós vamos trazer para vocês que são profissionais. Isso é muito interessante, é o pensamento crítico, tá? O que acontece hoje? Muitos profissionais executam tarefas de forma robotizada, não param para avaliar o que estão realizando. Então é muito comum ao você demandar, você como líder, demandar para algum colaborador, ou você como colaborador recebendo uma demanda do líder, fazer o que ele está pedindo, mas não avaliar se o que está sendo apresentado para o líder está de forma correta ou não. É como se, por exemplo, ele te pediu uma tabela, que nessa tabela tem informações de um sistema de distribuição de água, o que eu tenho distribuindo água, e eu tenho a relação de população que eu estou abastecendo. Se você somar a população total da tabela, passa o número de habitantes do município, por exemplo, e você manda para o seu líder dessa forma. Você não fez uma avaliação se está correto ou se não está. Ou se você somar as vazões, passa a ser as vazões de produções de todas as estações de tratamento de água do município. Ou seja, você simplesmente reproduziu uma informação para frente e não avaliou se ela está fazendo sentido ou não. Muitos profissionais fazem isso de forma robotizada. E o que a gente espera dos profissionais para, inclusive, fazer esses profissionais crescerem? Que eles façam uma avaliação crítica daquilo que eles estão fazendo. Faz sentido o que eu estou entregando de resultado? O que eu posso extrair de resultado para que seja mais conclusivo o trabalho? Então isso tudo, essa análise crítica, os profissionais estão tendo muita dificuldade. Ou seja, para crescer uma empresa, um negócio, desenvolver alguma coisa que precisa ser feito, nós precisamos de pessoas que tragam sugestões, adequações, avaliações e propostas de melhorias. Hoje os profissionais eles estão muito por estar dinâmico nessa robotização, eles não fazem essa avaliação, muito menos propõem melhorias e muitas vezes ficam reclamando de algumas situações que às vezes não têm uma determinada oportunidade para o seu crescimento, mas eles mesmos não se promovem, ou seja, o que ele tem de senso crítico para fazer uma determinada avaliação. E aí, a gente precisa de dois fatores essenciais nos profissionais. Um é o conhecimento, porque para ele fazer uma avaliação crítica em determinada situação, ele tem que conhecer, ele tem que ter propriedade para fazer uma avaliação crítica. Como que ele vai fazer uma avaliação crítica se ele não conhece o que ele está analisando? Então, por exemplo, soltamos uma demanda para um profissional analisar um determinado relatório e ele vai ter duas formas de analisar, ou vai concordar com tudo que está escrito, ou ele vai começar a ter sugestões. Olha, no relatório, se você colocar dessa forma, vai trazer melhoria. Se você trouxer esse dado, você interpreta e cruza com aquela outra informação e dá para a gente concluir uma situação que você não tinha visto. Ou seja, ele propõe sugestões e contribuições, ele faz uma análise crítica do relatório. Mas para ele fazer isso, ele tem que ter conhecimento. Mas além de conhecimento, tem o comportamento do profissional, que não necessariamente tem que ter o conhecimento, é muito o posicionamento dele, tá? E aí, a questão do comportamento, um exemplo típico é ser, por exemplo, eu vou entrar numa determinada reunião, peço para um determinado colaborador ou um amigo que for, e eu peço para ele para ir comprar uma maçã aqui num varejão da qualidade que tem aqui do lado, tá? Porque eu vou entrar na reunião e eu preciso dessa maçã e estou pedindo um favor para ir lá. Se esse colaborador chega lá e fala o seguinte, eu gostaria de uma maçã, mas o varejão naquele dia não tem maçã porque às vezes não é a fruta típica do ano, ele volta de novo para o seu local de trabalho e simplesmente menciona assim, olha Luciano, eu não encontrei a maçã e está tudo certo. Tá vendo que a questão do comportamento para ele resolver uma determinada situação que eu precisava da maçã ou o que eu precisava comer algo, não é a maçã, eu precisava comer algo, ele não me solucionou. Eu estou dando um exemplo típico aqui para vocês analisarem o que vocês fazem na sua vida profissional. Por outro lado, se esse profissional tem um dinamismo, se ele tem uma análise crítica melhor, que sabe que eu estou precisando comer algo naquele momento, o que ele vai fazer? Ele já vai perguntar no varejão da qualidade quais frutas que tem ali, tá? E ele já vai pedir o próprio WhatsApp do varejão da qualidade, vai dizer assim, olha, qual é o telefone ou qual o WhatsApp que eu posso pedir para você e você me entrega lá, dependendo do varejão da qualidade, vai me entregar isso lá e ele chega para mim na sequência e fala, olha Luciano, a maçã não tem, no entanto tem a mexerica, tem o mamão, tem a melancia e esses estão com custo inclusive
na promoção do dia de hoje. Se você quiser, eu não sabia do seu gosto, se você quiser, a gente pode pedir uma dessas 3 pelo WhatsApp que já entrega. Qual que você prefere? Tá vendo? O posicionamento do profissional é totalmente diferente. Se ele foi, ele não resolveu uma situação, ele está dando opções em virtude daquilo não se andar. Ou seja, o comportamento, o posicionamento. O profissional ele tem que estar sempre o quê? Pensando em resolver o problema e não algo que pintou para ele fazer e ele entendeu que não dava para fazer e leva isso para frente. Ou seja, isso não é um problema meu, isso é um problema do Luciano que estava com fome e eu não tenho aqui mais função nenhuma para ser feito. Não é isso. A gente precisa de pessoas que nos apresentem soluções. É lógico que eu estou trazendo um exemplo de fome, de matar uma determinada fome, que não é isso que acontece na empresa. Na empresa, por exemplo, a gente manda um profissional para resolver um problema num determinado município. Ele chega nesse município, quem ia atender ele para conhecer as unidades do sistema de abastecimento de água, naquele dia fala com ele assim, olha, hoje eu não vou poder te atender. Esse profissional às vezes volta para casa e fala, olha, quem ia me receber lá não pôde me receber, então a gente perdeu o time, ou perdeu o prejuízo de deslocar o profissional até lá e ele voltar para casa. O que a gente espera do profissional? Ou chegar lá, ele falar assim, ó, você não pode ir comigo, tem mais alguém que pode ir comigo? Ou pegar o telefone e ligar para o gestor dele e falar, olha, o cara não pode. Você conhece o prefeito, você conhece o vereador, você conhece o chefe dele, para posicionar que nós estamos aqui, que teve um custo de estar aqui e eu preciso resolver a situação. Ou seja, os profissionais têm que se incomodar e achar uma solução para aquilo que ele encontrou um obstáculo e ele não parar, simplesmente voltar para casa e não resolver as visitas e levantar informação é um prejuízo muito grande para a empresa. E os profissionais hoje que conseguem ter esse dinamismo, que conseguem fazer essa crítica e propor soluções, eu te afirmo, esses profissionais já têm um passo muito à frente dos outros e ele tem um potencial enorme de crescimento na sua vida profissional. Então, o seu comportamento tem que ser sempre para achar uma solução e não quando encontrou um obstáculo, parar nesse obstáculo. Sempre pensa como que eu consigo vencer esse obstáculo ou dar opções para que a gente consiga evoluir. Seja no seu negócio, seja você prestando serviço, seja você como um colaborador. Faça sempre essa análise crítica do seu comportamento. O que eu estou entregando, eu estou sempre apresentando soluções ou eu estou robotizado? Simplesmente o que vem e volta eu não faço uma análise crítica da situação. Um outro que a gente falou que é sobre o seu conhecimento estar baseado em fontes para aceitar o que está sendo dito. Ou seja, você foi treinado simplesmente para fazer o que o seu líder está pedindo ou você tem o seu conhecimento está em fontes para questionar o que está sendo dito. Ou seja, se alguém pediu alguma coisa para você e você está vendo que não faz sentido, levanta a mão e expõe a sua opinião pelo seu conhecimento. Porque senão você vai estar reproduzindo uma coisa que às vezes o seu líder não está vendo alguma situação, que você às vezes está numa frente de ponta, você está enxergando algo que ele não está vendo. E aí é necessário você expor sua opinião, falar o seu pensamento, porque ele pode mudar o seu pensamento, pode mudar o pensamento do líder, tendo em vista que você trouxe uma colocação nova que ele não tinha visto. Ou seja, você não está fazendo algo simplesmente robotizado. E nós, brasileiros, em muitas situações, a gente é treinado para fazer o que está sendo dito. A gente não é treinado, em muitas vezes, para fazer uma avaliação e propostas de melhorias. Então isso é fundamental, que a postura do colaborador, a postura do líder, a postura de um dono de negócio sempre seja de pensar em fazer uma avaliação e contribuir, não fazer simplesmente o que está sendo dito pelas pessoas, tá? Então o conhecimento é a base para realizar uma análise crítica. Se eu não tenho conhecimento, eu preciso o quê? Buscar conhecimento numa determinada situação. Então, por exemplo, se eu vou usar um Waze, tá? Que é o aplicativo para fazer deslocamento de rota, para fazer um caminho, e eu nunca estive naquela cidade, eu não vou conseguir fazer uma análise crítica se o caminho está certo ou não. Então, por exemplo, primeira vez que eu vou em um determinado bairro de São Paulo, um exemplo que nós somos aqui do interior de São Paulo, cidade de São Paulo é extremamente grande. Se o Waze eu nunca fui naquele bairro, ao digitar o endereço, eu não vou conseguir fazer uma análise crítica se aquele endereço que ele está me fazendo é a melhor rota, não. Eu vou ter que confiar. Por quê? O meu conhecimento é totalmente limitado, porque eu nunca fiz aquela rota. Já se eu vou colocar no Waze a rota que eu vou para a minha casa e ele me dá uma rota diferente, eu já vou ter que falar uma análise crítica, porque eu conheço a rota da minha casa. Então eu vou poder falar assim, não, o Waze hoje está errado, o Waze hoje está maluco, o Waze está com alguma dificuldade aqui de entender alguma informação. Porque eu tenho conhecimento para fazer uma análise crítica. Então isso aqui fica um exemplo claro que quando a gente não tem conhecimento, muitas vezes a gente vai no escuro para fazer uma análise crítica, ou a gente nem consegue fazer uma análise crítica. Por isso que o conhecimento é fundamental você buscar. Por que eu estou dizendo isso? Se você definir uma área que você queira trabalhar,
mergulhe fundo no conhecimento, porque é a análise crítica e com aquele conhecimento que você tem que vai te fazer evoluir para solucionar um problema de um cliente, para solucionar um problema dentro da empresa, para te ajudar o seu líder a se desenvolver, ou seja, mergulhe fundo num determinado conhecimento. Você quer ser melhor naquilo que decidiu executar? Mergulhe no conhecimento sobre o assunto, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Quer se tornar a ser um melhor projetista, no caso de estação de tratamento de esgoto? Vamos pegar aqui um exemplo típico da minha empresa da Nova Engenharia. Projetamos estações de tratamento de esgoto. Se alguém aqui dentro quer se tornar o melhor projetista, ele tem que recomendar, acompanhar as obras que a Novaes executa, bem como a operação que a gente executa em determinados municípios sob estação de tratamento de esgoto. Por quê? O profissional que quer projetar, é importantíssimo ele entender como que é essa obra viva. Durante a execução das obras, quais são as etapas, o que tem que ter num projeto para a obra ser executada adequadamente. Se uma obra parou por falta de detalhamento do projeto, ele tem que entender qual foi a falta que faltou no projeto para que a execução da obra fosse contínua, ela não fosse interrompida, porque uma obra parar por informação é prejuízo significativo, bem como ele tem que entender sobre a operação. O profissional que tem a prática e sabe a necessidade da operação, no seu projeto ele vai pensar em situações muito melhores e ele vai ter, apresentar soluções para o cliente muito mais práticas e coisas que vão funcionar. Então o profissional, se ele quer mergulhar em determinada área, ele tem que ir para o conhecimento, e o conhecimento não só na teoria, da prática. Eu quero ser referência em projetos de estação de tratamento de esgoto, eu tenho que entender da execução da obra de estação de tratamento de esgoto e da operação. Aí eu estou indo para a prática. E é o profissional que junta a teoria com a prática, esse profissional estoura no mercado porque ele tem um diferencial, porque ele vai ajudar a pensar em soluções. E aí o que eu convido você é que não fique desse círculo de conhecimento aqui do lado de fora, com conhecimentos superficiais que vocês acham que sabe. O achar que sabe, você vai estar sempre palpitando, mas você nunca vai solucionar o problema para o cliente ou para a situação que a sua empresa precisa. Você precisa entrar dentro do círculo de competência, ou seja, o que você realmente sabe fazer. Ou seja, defina uma área. Fala o seguinte, eu quero ser fera em projeto de estação de tratamento de esgoto, defina essa área, ou eu quero ser fera em modelagem hidráulica de sistema de distribuição, ou eu quero ser fera em lodo de estação de tratamento de água, eu quero ser fera em lodo de estação de tratamento de esgoto. Repara, defina, e aí mergulhe no conhecimento, que aí você tendo conhecimento naquilo ali, sem dúvida nenhuma você vai ter uma análise crítica e você vai crescer de forma significativa. O problema é, leva tempo para ter conhecimento profundo, ou seja, se leva tempo, a intensidade distorce o tempo, a gente já falou isso em alguns outros vídeos. Você precisa intensificar a sua dedicação, que com certeza isso aí vai distorcer o seu tempo. Ou seja, aquilo que você demoraria às vezes 10 anos para ter uma boa bagagem de conhecimento, se você intensificar, se você dedicar a mais do que o convencional, você vai demorar às vezes 2, 3 anos para já ser um profissional de ponta naquele tempo. Então, intensifique, se dedique, entre de cabeça. Isso é um comportamento seu. Defina a área que você queira trabalhar e aí, nessa área que você queira trabalhar, no círculo de competência, entra aqui. Sem dúvida nenhuma, você vai fazer a sua contribuição crescer, sua carreira profissional crescer de forma mais correta. E aí eu faço um questionamento para você. O que está no seu círculo de competência? O que você faz que você já é referência? O que você faz que você é bom? O que você faz que você consegue ter uma análise crítica? Fica aí as sugestões para você pensar e para que você use isso que a gente comentou aqui agora de comportamento e conhecimento, que a sua carreira profissional só tem como crescer com essas dicas que foram dadas aqui agora.